Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje para as turmas do quinto ano, isso mesmo. Estamos aqui no lugar da professora Abigail, que preparou essa aula com muito carinho para vocês, mas não pôde estar aqui por motivo de doença, não é? Então, nesse momento, a gente está aqui para trazer para vocês, não é, a continuação desse trabalho que a professora Abigail já começou a trabalhar com vocês, tá? É artigo de opinião, o tema da nossa aula. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho aqui deste lado a intérprete de Libras, esqueci o nome dela agora. Ela vai tornar essa aula mais inclusiva, a Jéssica Anjos. Muito obrigada, Jéssica, por levar essa aula a mais pessoas. E no chat está o professor Givanilson, tá? Que vocês já estão acostumadíssimos a trabalhar com o professor. Ele vai verificar a participação de vocês e eu tenho certeza que está todo mundo aí querendo falar, querendo responder já alguma coisa, mas espera só um pouquinho. Bom dia, professor Givanilson. Tudo certinho, professora. Estamos realmente por aqui já conversando. Larissa, Pedro, Arthur já estão desejando um bom dia. O Pedro está dizendo que é da escola Cidadão Herbert Souza. A Larissa está dizendo que é da Municipal Paroquial Cristo Rei. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula. Vamos nessa. Que bom, crianças, que vocês estão todos aí já atentos, não é? Tenho certeza que vocês já estão lembrando, não é, do que verificaram com a professora Abigail na aula anterior e a gente vai dar continuidade, tá? O que foi que a gente viu na aula anterior mesmo? Vocês lembram aí? Coloca já aí no chat. Mas antes de a gente verificar o que vocês estão colocando no chat, não é, sobre a aula anterior, a gente vai passar alguns recadinhos que são importantíssimos para você não perder os detalhes dessa aula, tá? A nossa aula está sendo exibida ao vivo pela TV Nova Nordeste. Eu sou a professora Esther. O canal é o 22.3, olha só, eu estou acostumada com 22.2, mas a turma de vocês é o 22.3. Essa aula vai ser reprisada à tarde e, posteriormente, esta aula está no canal Educa Recife, lá no YouTube. Não esqueça de procurar a sua turma, que é o quinto ano, tá? Vamos agora aos detalhes. Vocês lembram que na aula anterior nós realizamos um debate, não foi? Teve um debate sobre o uso do celular na sala de aula, né? E a gente teve a participação aqui de dois personagens, não é? Bem interessantes, não é? Do Educa Recife, não é? Juca Matraqueado e Marieta Sininho, não é? E teve lá aquele debate, e naquele debate você verificou que existiam opiniões, não é? Opiniões diversas, não é? E cada um trazia a sua opinião, mas também tentava argumentar, não é? Tentava justificar a opinião. E hoje a gente vai conhecer um texto bem interessante, que eu já tenho o nome dele aqui, artigo de opinião, que vai relembrar um pouquinho a questão do debate, tá? Que você verificou ali a participação dos personagens, trazendo a opinião de cada um para aquele momento, para aquele debate, não é? E no final a gente chegou, não foi, a um senso comum, onde a gente descobriu as opiniões e resolveu o problema. Nesse gênero, né, de opinião, né, que é o artigo de opinião, também existe essa questão de trazer a opinião de quem está escrevendo o artigo, tá? A pessoa traz a opinião e essa opinião é trabalhada e a gente vai verificando o posicionamento do autor do texto no decorrer da leitura, tá? Então, a gente vai perceber isso claramente, que o artigo de opinião, ele nada mais é um artigo onde a pessoa que escreve coloca o seu posicionamento em relação a determinado tema do dia a dia. Inclusive,
A escolha do tema é importante. A gente precisa escolher temas, não é, que estejam em alta no nosso dia a dia ou que chamem a atenção do leitor, porque senão ninguém vai querer ler o texto, tá? Então, descobrimos, não foi, quando teve o debate, que as pessoas têm diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, né? No caso do uso do celular, diferentes opiniões, né? Cada um tinha a sua opinião sobre o uso do celular. E assim acontece com diversas coisas no nosso dia a dia, com diversos temas no nosso dia a dia. A gente vive cercado, não é, com opiniões diversas e que a gente, né, ou aceita, não é, ou descarta, não é? A gente sempre, não é, tem que ponderar essas opiniões e verificar o que é que combina mais com a gente, tá? O artigo de opinião, ele traz justamente isso, a gente pensa, não é? O autor coloca lá as suas questões, né? A sua visão de mundo e a gente vai pensar na leitura, né? E vai concordar ou não com o texto, tá? Hoje leremos um artigo de opinião sobre outro assunto, né? Eu tenho certeza que vai ser interessante, tá? Porque combina com a sua faixa etária, com os alunos do 5º ano, tá? Com a idade dos alunos do 5º ano. Mas o que é um artigo de opinião? Já falei tanto sobre opinião, sobre posicionamento, não é? Sobre argumentação. Eu tenho certeza que você já sabe até o que é um artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento, tá? Os artigos de opinião fazem parte dos gêneros jornalístico, tá? Inclusive, o jornal é um suporte para o artigo de opinião. Ele aparece em revista, em jornal, em alguns sites, não é? Mas o jornal é um dos suportes onde a gente tem mais artigo de opinião. Onde circulam, né, justamente os suportes, jornais, revistas, site de notícias, entre outros meios, tá? Então, existe uma infinidade de meios onde o artigo de opinião pode aparecer. Agora, antes de ir para os outros detalhes, eu vou perguntar ao professor Givanilson se alguém já verificou, já viu um artigo de opinião, se já leu. E aí, professor Givanilson, alguém já colocou alguma coisa? E Laura está desejando aqui bom dia, o Arthur, Pedro, Letícia, Alice. Até agora só o Pedro respondeu que não, ainda não. Ainda não, né? Então, a gente vai verificar aqui que o artigo de opinião, não é? Ele expressa a opinião do autor, tá? E eu vou colocar algumas palavras aqui na mesa, não é? Enquanto o slide se organiza, eu vou colocar algumas palavras aqui na mesa sobre o artigo de opinião. Presta atenção nos detalhes. Primeira coisa, o artigo, vou tirar aqui, não é que você já sabe que é artigo de opinião. Eu falei para vocês que ele, como é um artigo de opinião, ele trata de um assunto, não é? Onde o autor vai revelar a sua opinião sobre o tema, tá? Então, ele é um tipo de texto que traz muita... Olha a palavra sendo escrita aí. Ele traz muito de quê? Ele traz muito da personalidade. Ele traz muito do que aquela pessoa acredita, né? Então, é um artigo que traz muito da pessoalidade, não é? Porque o autor expressa a sua opinião
sobre o tema. Mas, para isso, o autor precisa fazer o quê? Se ele traz a pessoalidade, não é? Na hora que ele vai escrever, então ele vai pensar em algo, não é? Que convença as pessoas. Então ele começa a fazer o quê? Argumentar. Ele começa a trazer a sua posição, mas neste momento ele traz a sua posição com embasamento teórico, tá? Ele traz o que ele acredita, mas ele traz com conhecimento de causa, de fato, tá? Ele não vai colocar a opinião dele aleatoriamente, sem saber nada sobre o tema. Ele argumenta com convicção, tá? E depois ele traz... Eu falei que ele argumentava com convicção. Por quê? Porque ele vai defender suas ideias, tá certo? Ele coloca ali aquela tese, não é? Aquilo que ele acredita, mas ele também defende, tá? Porque ele tem conhecimento de causa, ele sabe sobre o tema. Ele não defende aleatoriamente, ele não vai escrever aquilo que ele não conhece. Então, para ele convencer o leitor, ele até pensa no que o leitor, na hora que lê o seu artigo, vai colocar. Então, ele já tenta responder, não é? Ele faz como se pensasse antecipadamente o que o autor, na hora que lê o texto dele, vai colocar. Então, ele já coloca ali um argumento para o leitor ficar sem saída e se convencer daquilo que ele está colocando. Para isso, a gente já viu os meios, né, onde eles circulam. Para isso, ele precisa organizar esse texto. Ele precisa saber a quem se destina esse texto para poder estruturar esse texto perfeitamente, tá? E a quem se destina um artigo de opinião? Destina-se a um ou a uma leitora, né, de um jornal que considera potencialmente, né, uma pessoa envolvida no debate, que quer, não é, defender também essas questões, que vai aceitar o que esse autor colocou ou vai rejeitar, tá? Então, ele se destina ao leitor de uma revista, de um jornal, de uma coluna social, de um site de notícia, né, onde aparece esse artigo e onde esse tema chama a atenção daquele leitor, tá? A gente vai ler um artigo que interessa para a gente. A gente vai pesquisar um artigo que é do meu interesse, tá? Eu não vou fazer leitura de algo que eu não me interesso. Eu posso até ler, mas talvez eu nem chegue ao final da leitura. A estrutura do artigo de opinião. O que é que o artigo tem? Primeira coisa, o título, né, que é o tema daquele artigo. Depois a gente tem uma introdução, onde a gente vai iniciar, não é, falando um pouquinho sobre o tema. Mas, na verdade, no desenvolvimento é que a gente vai colocar tudo sobre o tema junto com os argumentos, com a minha opinião, não é? Então, nesse momento, eu uso o quê? Um tipo de linguagem coloquial, uma linguagem mais tranquila, não é? Agora, não é, quando eu digo coloquial, não é aquela linguagem que eu não estou preocupada com a gramática, não estou ligando para nada, para a organização do texto, não. É uma linguagem coloquial, mas com cuidado, tá?
Você tem que observar a escrita das palavras, né? A escrita correta das palavras, a forma como você desenvolve esse tema, tá? Nesse momento eu coloco os argumentos. Na hora do desenvolvimento, eu argumento, não é? E trago, não é? Para o leitor uma forma dele ficar convencido com o meu texto, com o meu tema, com aquilo que eu estou defendendo. E depois eu faço a conclusão. Eu fecho com a conclusão, né? Eu trago nessa conclusão tudo aquilo que eu acredito sobre aquele tema de forma resumida. E eu vou começar agora fazendo a leitura de um artigo de opinião e você vai me contar aí o que é que você acha desse tema que está colocado aí. Pré-adolescente é criança, aproveita o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Roseli Saião. Percebeu aí que ela já começou introduzindo o tema e nessa primeira frase aí dela, ela já colocou a opinião dela, dizendo que a infância não volta nunca mais e que devemos aproveitar a infância, mas vamos à leitura que eu tenho certeza que você vai compreender. Você foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso, porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Percebeu aí que eu estou fazendo o meu texto na primeira pessoa, eu, não é? Ela coloca aí a posição dela, o posicionamento dela em relação ao tema. Vamos continuar a leitura. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças. Estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo. Só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você verificou que no texto eu fiz perguntas, não é? Eu não, no caso a autora fez perguntas, não é? Você verificou que agora, já chegando no final, ela já coloca aí a opinião dela, não é? Que diz que depois dos 12 anos passou a fase de você ser criança e que essa fase não volta mais. Mas vamos continuar para você verificar mais um pouquinho do texto. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é,
Resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Olha só o posicionamento agora da autora no final. Mandou você fazer o quê? Cara feia. Isso é chato, não é? Mas é o posicionamento da autora. Quando alguém chamar você de pré-adolescente, você fazer cara feia, eu acho até meio estranho esse posicionamento dela. Mas ela está fazendo o quê? Ela está afirmando a importância de ser criança. Vamos continuar agora para a gente perceber os detalhes aí finais desse texto. Quem escreveu esse texto? Roseli Saião. E o tema desse artigo é pré-adolescente é criança? Faz uma pergunta, tá? Esse texto foi retirado da Folha de São Paulo, no dia 11 de abril de 2015. Faz um tempinho, tá? Mas ele é bastante atual. E ele foi retirado da coluna Folhinha, tá certo? Na página 3. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a autora. É importante. Na hora que a gente escreve um artigo, é importante também que a gente descreva um pouco sobre nós. Se nós estamos escrevendo um artigo, as pessoas também precisam conhecer um pouquinho sobre a nossa vida. Nesse caso, a autora é Roseli Saião, nasceu em 1950, é psicóloga e consultora em educação. Tem diversos livros publicados, presta assessoria a escolas, faz palestras e escreve em colunas de jornais e em revistas, sempre abordando temas relacionados à educação e às relações familiares. Foi da Folha de São Paulo, né, eu já falei, do dia 11 de abril de 2015, tá? Então, e aí, o que foi que você percebeu nesse artigo? Verificou a linguagem coloquial, não é? Uma linguagem bem tranquila, em que você vai lendo, não é? Então, o pré-adolescente consegue ler esse texto bem tranquilo e entender tudo o que esse texto passa para ele, não é? Vamos agora ao nosso desafio, porque a gente fez a leitura de um texto, de um artigo de opinião. Já verificamos que o artigo de opinião expressa o posicionamento de uma pessoa em relação a um determinado assunto, não é? Já percebemos também que ele é um texto, né, que faz parte dos gêneros jornalísticos, não é? Inclusive, o jornal é um dos suportes onde encontramos um artigo de opinião. Vamos pensar agora um pouco sobre o que lemos, assim como esta criança, como essa pré-adolescente está pensando. Qual o título do artigo de opinião? E aí, professor Givanilson, alguém já falou alguma coisa sobre esse texto? Eles estão aqui acompanhando a aula, mas até agora nada, não falaram nada. Mas o Luan está aqui, o Jonathan, Alice, Pedro, Luciana, então estão aqui acompanhando, mas até agora não deram a resposta, não. Mas vamos verificar essa participação Vamos aí. Então, qual o título desse artigo de opinião? Será que é Aproveite a Infância? Ou é a perguntinha-chave que a gente percebeu aí na aula? Pré-adolescente é criança? Uma pergunta aí, não é? Então, é esse aí. A próxima perguntinha é quem escreveu o artigo? Tenho certeza que você já respondeu, porque eu falei muito sobre a autora, não é? Roseli Saião. A Folha de São Paulo foi o local onde encontramos o texto. Em que ano foi publicado? Eu falei que fazia um tempinho, então não foi em 2022, foi em 2015.
15. Você matou essa charada, eu tenho certeza. E agora, assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Pré-adolescente é quem deixou de ser criança, é isso? Não. A autora defende a tese de que ser criança é muito importante. Ela manda brincar, ela manda aproveitar o tempo, porque passa muito rápido esse período. E o que você achou do artigo? Achou interessante? Concorda com a opinião da autora? Tem algum ponto em que a autora colocou que você não gostou? Coloca aí pra gente. E para finalizar, não é? A autora dá um conselho, olha só. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim, acabou a infância e para sempre. É isso mesmo, turminha do 5º ano. Preste atenção nesse conselho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!